Ontem o presidente colombiano Gustavo Petro anunciou que nesta quinta-feira a Colômbia iria romper relações diplomáticas com Israel. Ele acusou o presidente de Israel, o Herzog, de tolerar um governo capitaneado pelo Netanyahu e acusou o Netanyahu, primeiro-ministro, de ações genocidas contra os árabes da faixa de Gaza e de crimes de guerra. Já há mais de um mês há discussões entre o Petro e o embaixador de Israel na Colômbia. E, claro, a reação do Israel Katz, que é o chanceler de Israel, está num posto completamente inadequado. Ele é um incendiário, né? E, portanto, não deveria comandar a diplomacia israelense. Ele responde com xingamentos e tal, e tenta desqualificar completamente o Gustavo Petro. A Bolívia já havia rompido relações com Israel, mas não houve tanto barulho, porque a Colômbia, ela é o principal parceiro de Israel na América do Sul. Compra muitos equipamentos de segurança israelenses, muitos equipamentos militares israelenses, e a relação política muito amistosa entre Israel e Colômbia é uma marca de décadas. E agora o rompimento. Ontem, quando anunciou que as relações seriam interrompidas, o Gustavo Petro disse que não é tolerável que o mundo acompanhe passivamente o que está acontecendo na faixa de Gaza. E esse é um ponto central. Quando houve aquela troca de drones e tiros e projéteis em ações muito mais propagandísticas do que militares, de fato, entre Israel e Irã. E aquilo começou, aí sim, com um ataque que produziu mortes. O ataque de Israel contra o consulado que o Irã tem ao lado de sua embaixada em Damasco, na Síria. Provocou 13 mortes, inclusive de comandantes da Força Quds, uma das principais forças daquilo que o Irã tem como braços armados, né? Ligados mais ou menos às Forças Armadas. Aquilo desviou a atenção de Gaza por alguns dias. E o Netanyahu gostou muito disso. Por quê? Ele fez uma promessa: destruir o Hamas. E só interromper a ação militar, só encerrá-la com o Hamas destruído. O Netanyahu não é burro, não é tolo, não é desinformado. Ele sabe que o Hamas sairá dessa situação esfacelado, quebrado, sem vários de seus mais importantes comandantes nos últimos anos. Perderá grande parte da sua capacidade de ação, pelo menos por algum tempo. Mas não será o fim do Hamas. Até porque, se toda a Brigada Al-Qassam, braço militar do Hamas, se toda ela fosse dizimada, e se o braço político do Hamas desaparecesse, Israel deixou a semente para um outro Hamas. Tem esse nome ou não?
deixou essa semente na população de Gaza. Produziu um ressentimento, uma dor, que obviamente se torna fonte não só de ressentimento e de ódio, mas de resistência e de ação. Independentemente de ter a linha ideológico-religiosa do Hamas, que é um grupo sunita, filho da Irmandade Muçulmana Egípcia. Aliás, como em certa medida a Al-Qaeda também bebeu muito na Irmandade Muçulmana, por intermédio de alguns pensadores muçulmanos egípcios, né? Mas você pode ter um grupo com outra visão político-religiosa, mas a base da existência desse tipo de grupo, que é olhar Israel como uma força de ocupação impiedosa, isso está dado. Essa semente já foi jogada por Israel, pelo governo Netanyahu. Não é por acaso que muitos e muitos líderes judeus, líderes no judaísmo, rabinos, principalmente entre os ortodoxos, eles não veem a menor legitimidade na ação de Netanyahu e no governo Netanyahu. Mas além disso, a ambiguidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem para Israel: olha, tenha cuidado. Se houver uma invasão com infantaria, com uso de infantaria, ou de divisões mecanizadas, né? Que é a infantaria mecanizada da modernidade, em Rafa, nós não sabemos o tamanho do desastre humanitário. Porque hoje é a maior concentração demográfica no mundo. Considerando o tamanho de Rafa, a população que lá havia, então onde moravam 250 mil, em números arredondados, a hoje 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. E não é apenas a concentração, mas as condições da concentração. A falta de comida, de equipamento médico, equipamento hospitalar, de remédio, de leito, de água potável. Crianças escrevendo, gravando no próprio braço o nome e dizendo que faziam aquilo porque, se morrerem, saberão quem é, a que família pertence. Essa é a perspectiva. Gente sofrendo amputação sem anestesia. Bebês que nascem precisando de um atendimento especial. Aqueles centros de acolhimento de bebês que precisam de um atendimento especial logo depois do parto. E tendo um atendimento precaríssimo, onde a luta é apenas para que a criança sobreviva, resista. Não por acaso, as crianças são maioria dos 34 mil mortos na faixa de Gaza. Estamos falando de 2 milhões e 400 mil habitantes, aproximadamente. Isso dá uma ideia do tamanho da tragédia. E os Estados Unidos também disseram, inclusive o Blinken: escuta, vocês disseram para os caras, saiam do norte da faixa de Gaza, nós vamos devastar isso aí. Depois disseram, saiam do centro da faixa de Gaza.
Será devastado o centro da faixa de Gaza. Sigam todos para o sul. Daí, esse tanto de gente em Rafa, Canhunes. E aí, quando há essa concentração no sul, você diz, bom, agora a devastação será no sul. E volta a dizer para as pessoas, saiam. E aí até os Estados Unidos disseram, mas esperem. Eles vão sair para onde? Não há para onde ir. Não podem ir para o sul. É o Egito. Não podem ir para o leste ou para o norte. É Israel. Tanto que agora Israel até fez uma operação de abertura na fronteira, na faixa norte de Gaza. É um dos trechos onde há fronteira Gaza-Israel. E a maior parte é no leste de Gaza. Não há para onde ir. E a oeste, o mar, que também é vigiado. Até em tempos ditos normais, em que embarcações militares israelenses estabelecem uma espécie de limite para pescadores da faixa de Gaza, até onde podem ir, etc. Então não há para onde ir. Mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos dizem isso, e repetem, ali com certo constrangimento, né? Netanyahu, você precisa olhar a situação da população civil em Gaza. Ao mesmo tempo que diz todas essas coisas, o governo americano entrega cada vez mais armas para Israel. Acaba de incluir Israel naquele pacote que vergonhosamente libera mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, não deixando saída para o povo ucraniano, né? Não deixando saída que não seja guerra. Os Estados Unidos decretaram, a Ucrânia não negocia. Secundados pela patifaria feita pelo Boris Johnson, quando era primeiro-ministro, que praticamente rasgou o tratado assinado em Istambul. Israel foi o segundo a se beneficiar, e depois Taiwan, onde também é uma contradição, já que os Estados Unidos dizem, reconhecem, que só há uma China e o seu governo legítimo está em Pequim, mas se dá ao direito de fornecer equipamento militar para Taiwan. Ou seja, você não reconhece oficialmente qualquer movimento pela independência, mas trata Taiwan como independente. E também há ambiguidade na Corte Internacional de Haia. Primeiro, com aquela ação da África do Sul, que aliás teve apoio do Petro. A Colômbia apoiou aquela ação sul-africana. Ela foi não exatamente rejeitada. Ela não avança. Eles não veem elementos para acusação de genocídio e de, como dizem os sul-africanos, apartheid. Mas não anularam, não jogaram fora, não jogaram na lata de lixo. Disseram, não, precisamos estabelecer algumas exigências para Israel. Israel, eu não vou aceitar a denúncia da África do Sul dizendo que você está praticando genocídio. Mas nós estamos preocupados, porque há várias ações que interpretamos como um preâmbulo de genocídio. Então contenha-se. E a outra manifestação dessa ambiguidade da hoje desmoralizada Corte de Haia foi uma ação da Nicarágua pedindo que o tribunal proibisse a Alemanha de entregar armas para Israel. E a Nicarágua, ela evoca o artigo que diz que um país não pode fornecer armas para outro que esteja praticando crimes de guerra.
Aí o tribunal disse, não, eu não vou proibir a Alemanha. Porque não há ainda a caracterização de crimes de guerra. Porém, eu alerto a Alemanha. Fique atento ao que está acontecendo. Pode ser que lá na frente fique caracterizado. O Tribunal de Haia, foi 15-1 a votação. O Tribunal de Haia, ele está esperando o conflito acabar, a ação militar de Israel em Gaza acabar. Não é uma guerra exatamente, propriamente. É uma ação militar devastadora. E o Tribunal de Haia está esperando que a poeira se assente, que haja, enfim, algum momento em que as armas fiquem caladas, para deixar o assunto de lado. Ele evita se manifestar e toma decisões ambíguas. Mas isso também incomoda o Netanyahu, porque não há uma declaração expressa. Não há nenhum crime de guerra, não há genocídio. Ele recebe armas dos Estados Unidos, mas também advertências. E há a sua promessa de acabar com o Hamas. E ele vai ficando sem escolhas, porque o que acontece no gabinete? Nenhum partido político em Israel, isso já há alguns anos, consegue eleger 60 parlamentares, 61 para ter maioria. São 120 cadeiras do Knesset no parlamento. Nenhum partido tem voto para isso. Houve um momento que os trabalhistas tinham, que a Likud tinha, não há mais. Então é preciso fazer coalizões. Isso implica acordos, concessões, inclusive ideológicas. E há partidos hoje que fazem parte do gabinete e que deixam claro para o Netanyahu. Se você recuar, nós tiramos nosso apoio. Você está fora. E sair do governo significa para o Netanyahu voltar a enfrentar todos aqueles processos. São 3 grandes processos no judiciário israelense. Por isso ele desencadeou aquela reforma, ele até recuou em alguns pontos, mas desencadeou aquela reforma no judiciário. Foi uma ação de autoproteção. E também para proteger alguns aliados que enfrentam processos no judiciário israelense. E aquele confronto propagandístico com o Irã, ele deu uma interrompida na atenção que o mundo estava dando para as manifestações em Israel, mas elas não pararam e voltam a crescer. É a população se manifestando em Tel Aviv, em Haifa, em Jerusalém, pedindo que Netanyahu caia fora. E a guerra propagandística com o Irã, mais a ação militar em Gaza, na faixa de Gaza, são usadas pelo Netanyahu como argumentos. Escuta, não pode ter eleição agora. Como é que a gente vai enfrentar um processo eleitoral? Não podemos desviar as atenções. Não podemos mirar qualquer outro assunto, problema, tema que não seja destruir o Hamas. O Hamas, com seu ato vil, terrorista, criminoso, era o alvo evidente de qualquer ação militar. Mas o que está claro agora, inclusive para a inteligência militar dos Estados Unidos, é que o Hamas sobreviverá. E a grande vítima é a população da faixa de Gaza.
São 24 batalhões da Al-Qassam e 19 já foram neutralizados, né? Eles gostam de usar essa expressão. Primeiro, não há prova, não há nem como contabilizar isso. Eles estão misturados. Não há mais distinção de terreno para cada batalhão. Eles estão onde é possível estar. Não mais onde querem estar os brigadistas do Al-Qassam. Então a vítima é o bebê, é o sujeito que tem a perna amputada sem anestesia. São os 34 mil mortos, principalmente crianças e mulheres. E isso é um viveiro de ressentimentos. E, portanto, de recrutamento, ou para a restauração do Hamas, ou para a formação de qualquer outro grupo. Paralelamente ao Jihad Islâmico, mas é um grupo muito menor do que o Hamas. Então, nesse cenário, também perde o povo de Israel. Os israelenses. E aqui incluindo judeus e árabes, israelitas e árabes. A população israelense. Porque canalhas estão usando essa situação, e o que está sendo feito pelo Netanyahu, para fomentar sentimento anti-judeu. De novo, grupos nazistas agindo cada vez com mais liberdade, alguns, aliás, com apoio até da OTAN, não é? Como o Azov, mas também na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, onde nunca houve tantos incidentes registrados contra judeus como agora. Então o povo judeu é vítima dessa situação, desse desgaste internacional, porque canalhas oportunistas usam isso para fomentar sentimentos anti-judeus. Assim como outros canalhas, e às vezes do mesmo grupo. Porque hoje o nazismo moderno, o nazismo atual, ele mantém o ódio aos judeus e também desenvolveu um conceito de ódio aos muçulmanos. Então, judeus e muçulmanos são vítimas potenciais, e algumas já foram vítimas, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, vítimas de grupos nazistas canalhas que tentam usar essa situação para alimentar, de um lado, sentimentos contra os judeus e de outro, sentimentos contra os muçulmanos. E aí, em meio a tudo isso, a Colômbia decide romper relações. A Colômbia não está rompendo relações com o povo judeu, porque imediatamente o Israel Katz, o chanceler incendiário, acusou o Petro de antissemitismo. Ele não está rompendo relações com o povo judeu. Isso é uma obviedade. Ele está rompendo relações com o governo Netanyahu. Ele poderia, claro, fazer algo menos drástico, chamar o embaixador colombiano em Israel de volta, interromper negociações comerciais, até para dizer, é um problema com o atual governo. Não tem nada a ver com Israel e com os judeus. É o governo, é o que ele está fazendo. Que, disse o Petro, é uma ação genocida. E crimes de guerra estão sendo realizados nessa ação do Netanyahu. E aí, claro, as pessoas perguntam, escuta, e a ONU? Inteiramente paralisada, porque o que funciona na ONU, que é o Conselho de Segurança, está paralisado.
E aí, pelo grande embate, aquele que de certa maneira rege todos esses embates entre Estados Unidos e a OTAN, os membros todos da OTAN, de um lado, Rússia e China do outro lado. É por isso, inclusive, que golpes de Estado estão sendo engendrados na França para que ocorram na África, contra os governos revolucionários africanos. E, de certa maneira, Netanyahu se sentiu muito esperto, mas ele vê o seu mandato em risco, uma crescente repulsa dos israelenses ao seu governo, pressão internacional, rompimento de relações e o que é mais grave para um governante, contratando problemas para o seu próprio povo. Meu caro Ronald Mendes.